Hoje eu queria falar sobre algo que nós todos estamos passando. Durante essa pandemia, quer dizer, a humanidade inteira está com medo. O medo é inerente ao homem. O homem sempre sentiu medo, por vários motivos. Medo das intempéries, da natureza, medo do outro, medo do seu próprio semelhante, medo dos deuses, medo da morte, que afinal o medo da morte é o medo primordial. Por trás de qualquer tipo de medo existe esse medo da morte. E em tempos tão difíceis quanto o que nós estamos passando, é natural que a gente tenha medo. Medo, às vezes, pelos outros, medo por nós mesmos, medo do contágio, medo de ter contato com outras pessoas. Então, é um período muito difícil. Para controlar esse medo, acho que a gente pode ver um pouquinho a filosofia de Epicuro, um filósofo posterior a Platão, a Sócrates, a Aristóteles, que nasceu por volta de 370 a.C. E ele viveu num período que já a preocupação da filosofia não era mais apenas com a política. Os gregos tinham sido dominados pelos macedônios, então eles se voltaram para dentro de si mesmos. A filosofia se voltou para uma ética. Epicuro foi adorado, foi endeusado até. Por quê? Ele criou uma escola diferente de todas as escolas de filosofia que já tinham existido. O Quepós, que era o Jardim da Amizade. Era na casa dele, e nesse jardim, essa escola, todos podiam frequentar. Escravos, homens, mulheres. A única exigência era saber ler. E ali eles discutiam filosofia, discutiam, conversavam, discutiam as ideias, comiam, bebiam. Então, era muito interessante. E para Epicuro, a filosofia era a medicina da alma. Se preocupando com a questão da felicidade do homem, que o objetivo principal da filosofia é trazer felicidade ao homem, ele inventou um remédio para controlar as dores, controlar o medo, ajudar o homem a se libertar desses temores. Então, ele criou o tetrafármaco. São 4 remédios que eu vou ler aqui para vocês. Quais são esses remédios, né? O primeiro deles é justamente: não é preciso temer os deuses, né? O medo da divindade, que era comum, né, na antiguidade, isso não era preciso mais ter. Por quê? Segundo Epicuro, os deuses existem, mas são seres perfeitos e não se misturam com os homens, que são seres imperfeitos, né? Eles não atuam sobre o nosso mundo. Então, para que ter medo deles? Certo? Esse é o primeiro dos remédios. O segundo, não se deve temer a morte. Primeiro que ele falava que a gente tinha que se acostumar mesmo a pensar sobre a morte. E não ter medo da morte, por quê?
é uma ideia bem interessante, que ele diz o seguinte: ali onde a morte chega, o homem não está mais. Então, a morte não existe enquanto o homem vive, certo? Em vida não há morte. Se o homem vive, ele não tem a morte. E se ela chega, né? O homem não existe. Se vem a morte, o homem não existe mais. Então, para que temer a morte? Né? Nós não vamos senti-la. Agora, ele dizia o seguinte: não é preciso temer os deuses e não é preciso temer a morte. Só essas duas coisas não são, você controlar essas duas coisas, né, não são suficientes para trazer felicidade ao homem. Ainda precisa um pouquinho mais. Terceiro remédio: pode-se alcançar a felicidade. Como? Ele diz que o homem pode ser feliz vivendo os seus prazeres, mas desde que esse homem mantenha o autodomínio, né? Que ele saiba buscar o prazer corretamente. Então, ser feliz, ser sereno e ter prazer, mesmo na adversidade, é o que devemos procurar. Certo? Então, mesmo em momentos de dor, nós podemos ser felizes, segundo Epicuro. E o último dos remédios é que pode-se suportar a dor. Como o próprio Epicuro sofria de muitas dores com a doença que ele tinha, mas ele dizia que pode-se suportar a dor em momentos, né, terríveis, momentos da dor presente, fazendo o quê? Lembrando de prazeres passados e também tendo esperança em prazeres futuros. Como nós agora, né? Estamos isolados, muito sem ver a família, sem ver os amigos, sem ver os conhecidos, sem poder sair muito. Então, o que nós devíamos fazer? Justamente ter esperança que essa situação vai mudar e também nos consolar pensando naquilo que nós já tivemos, nos momentos alegres que tivemos, certo? Então, esse seria o ensinamento de Epicuro para controlar a dor, para controlar o medo da morte e os outros medos que aparecem, para controlar a dor e para alcançar a felicidade, certo? Então, é o que eu queria deixar para vocês hoje. Esse ensinamento que é chamado de tetrafármacon, né? Os 4 remédios para a felicidade do homem. Obrigada.